A palavra de Deus que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1, eu creio que vai ser colocado aí na NAA, que eu vou estar lendo aqui. Vamos acompanhar. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Verso 13. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Continua, Senhor, a falar ao nosso coração nesta manhã. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Como que você gasta o seu tempo livre? Passeando, assistindo futebol, indo na praia, se divertindo com a família, na internet, na televisão muito pouco hoje, né? Mais internet, na mídia, aonde você gasta o seu tempo livre. Algo que é interessante é que as pessoas deste mundo se preocupam muito na sua própria diversão. Tem que passear. Eu não sou contra passear, eu estou doido para tirar férias para ir contar as ondas da praia. Passear é bom, viajar é bom. Mas tem muita gente que vive em função dessas coisas. E vive em função de buscar o seu próprio prazer, a sua própria alegria, a alegria de sua família. Isso não é errado, isso é certo. É errado quando isso está na nossa vida como uma prioridade. Porque o bem-estar do ser humano em si não é o mais importante. O mais importante para nós é ver a nossa vida da perspectiva de Jesus. Porque esse texto João traz para nós, para que nós possamos ter uma visão da perspectiva de Jesus. Porque quando nós olhamos esse texto e lemos esse texto, nós temos na nossa mente, na nossa cabeça, um grande milagre que foi feito, é verdade, uma grande ação de Jesus, em que ele tira um homem que está paralítico há 38 anos, naquele local, e então Jesus vai trazer a cura para aquele homem, mas nós olhamos essa visão nossa, daquele homem sendo curado, daquele homem sendo restaurado, mas Jesus quer trazer para nós outra visão para nós aqui.
a visão da perspectiva de Jesus. Note que o texto fala de uma festa. Que festa é essa? Ninguém sabe. Era uma festa. João não detalha que tipo de festa é. Ele fala, existia uma festa na cidade de Jerusalém. Mas Jesus não vai na festa. Jesus vai no tanque de Betesda. E ali nós podemos chamar de Hospital de Urgência de Jerusalém, onde ficavam todos os enfermos ali, deitados ali, esperando que algo possa acontecer. Jesus olha a situação da sociedade de uma perspectiva da qual ela está inserida, que é uma perspectiva deplorável. Pessoas que estão em festas, agradando a si mesmos, olhando para si mesmo, e pessoas doentes, num outro patamar, em que não são atendidas, são desprezadas e não têm a atenção daqueles que poderiam trazer a essas pessoas algum refrigério. Muito bem. O que nós vemos aqui, nesse texto, que nós podemos aprender? A primeira coisa é a marginalização do ser humano. É a primeira coisa que eu e você olhamos nesse texto. Porque nós vemos um grupo de pessoas, uma multidão de pessoas que está numa situação em que a religião não lhe atende, porque a religião não vai cuidar. Aliás, a religião da época, ela excluía esse tipo de pessoa, porque entendia que essa pessoa doente, enferma, marginalizada, ela é uma pessoa que está sendo castigada por Deus, porque é uma pessoa que está em pecado, e por conta do seu pecado, ela está enferma, por conta do seu pecado, ela está sendo punida por Deus, porque ela não buscou a presença de Deus. Então, na cabeça do judeu, e na maioria das pessoas, e isso é assim também hoje, em que quando você encontra uma pessoa que está enferma, a pessoa que está adoentada, você pensa, isso aí é pecado. Toda doença é pecado em si. É por conta do pecado. Desde que o homem pecou no Jardim do Éden, a natureza humana está caída, está adoecida. Mas, nessa questão aqui, nós olhamos que essas pessoas que estão adoecidas e estão marginalizadas, elas são pessoas que ninguém quer estar perto dela. Quando você está em festa, você não quer gente doente na sua festa. Você não quer nem falar em doença. Hoje não é dia de falar em doença. Vamos falar de festa, de alegria, mas eu estou sofrendo, não importa esse sofrimento, vamos nos divertir aqui, porque é isso que importa para nós. Essa é a visão que Jesus tem da sociedade, de pessoas que não se importam com o próximo. E isso por quê? Porque a pessoa sem Deus é uma pessoa insensível. A pessoa sem Deus é uma pessoa que não consegue enxergar a dor do próximo. A sociedade é assim, o governo é assim. Não importa o que você está vivendo, na visão do governo, está tudo muito bem. Eu não estou falando só do ambiente político do Brasil, não, mas do mundo inteiro. Na visão dos grandes homens deste mundo, está tudo certo. O importante é que nós precisamos olhar a visão de Jesus, que é enxergar que longe da graça de Deus, o ser humano não consegue olhar para o próximo. Longe da graça de Deus, longe do amor de Deus, eu não consigo ver o sofrimento do outro. A Bíblia diz que o Senhor se importa conosco. Se importar significa transportar para dentro do coração. Jesus consegue ver o seu sofrimento e o meu sofrimento, porque ele experimentou esse sofrimento. E por isso que ele pôde olhar aquelas pessoas e ter compaixão daquelas pessoas. Definitivamente, sem a graça de Cristo abundando no coração do homem, a marginalização é um fato. Mas quando nós conseguimos ter a visão que Jesus tem,
nós podemos estender as mãos e abençoar a vida das pessoas. Outro ponto interessante que está no verso 3, diz: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Traga isso para uma visão espiritual, uma visão que Jesus tem dessa sociedade, uma visão que nos apresenta um cego que não vê a sua própria perdição, pessoas que não entendem que estão caminhando a passos largos para o inferno, pessoas que não conseguem compreender o plano de salvação de Deus, que não conseguem compreender que esse Jesus tem que estar morando em seu coração, que ele precisa, então, enxergar a sua própria destruição, não só física, mas a sua destruição eterna, longe do Senhor. Pessoas que têm os seus olhos, os seus ouvidos tapados pelo Deus desse século, que não permite que as pessoas possam ver a graça maravilhosa, salvadora do Evangelho de Cristo. São pessoas que não conseguem enxergar as suas debilidades, são pessoas que não conseguem enxergar as suas próprias limitações, como também o manco que não consegue andar nos caminhos do Senhor, que despreza a lei de Deus, que debocha da palavra de Deus, que não se importa com Deus, que são incapazes de seguir uma linha reta para fazer a vontade do Senhor. São pessoas que olham para a palavra de Deus, que olham para Deus e dizem: olha, eu não me importo com Deus, eu não me importo se Deus existe, eu não me importo se Deus não existe, para mim é indiferente que Deus exista ou não, porque na minha vida ele não faz diferença. Mas nós precisamos compreender e entender que a palavra de Deus quer trazer para nós clareza, mas a natureza humana caída, se não for pela graça, pela misericórdia, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, nós não conseguiremos avançar dentro da vontade do Senhor. Preste atenção, o que Paulo... Alô, som, ok? O que Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, se puder colocar, por favor, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque o que é atribuídos, os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são inculpáveis, todos nós, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se que eram sábios, se tornaram tolo, e trocaram a glória de Deus, incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, as aves, os quadrúpedes, os répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, porque desonraram o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outros contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus próprio os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm,
estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Essa é a natureza humana. Essa é a minha condição, essa é a sua condição sem Deus, que precisa, então, receber do Senhor algo que possa transformar a nossa vida, para que nós possamos sair de um caminho em que nós andamos que não está na vontade de Deus, mas voltar e viver dentro da vontade do Senhor, caminhar dentro da vontade do Senhor. Mas também nós temos aquele que é um paralítico, totalmente incapaz de trabalhar para Deus, de forma a glorificar a Deus, incapaz de fazer o que agrada a Deus. Enfim, sem a graça de Deus, a humanidade está enferma e está completamente depravada. Essa é a condição humana. Em terceiro lugar, quando Jesus olha para nós, ele vê a superstição religiosa. Tem muita gente que acha que só pelo fato de vir à igreja, que só pelo fato de dar o dízimo, que só pelo fato de cumprir algumas tarefas religiosas, ela tem comunhão com o Senhor. Na verdade, comunhão com o Senhor é ter Jesus morando em seu coração. E essa transformação vem de dentro para fora. Essa transformação vem a partir do coração, que muda completamente a nossa perspectiva de vida. E algo interessante que o texto diz para nós, a partir do verso 3, quero que você leia comigo. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E olha o texto 4. Observa que está dentro de um colchete. Está vendo aí? O texto diz, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Muito bem. Esse colchete está aí porque os comentaristas dizem que nos originais mais antigos, esse versículo não existe aqui. Ele está aqui para tentar explicar, talvez o copista o colocou, para tentar explicar o que está no verso 7. E o verso 7 diz que que o enfermo respondendo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. O que eu quero dizer, porque ele quer explicar o que está no verso 7. Porque Joséfo diz que existia uma cultura supersticiosa na época de Jesus, que quando aquela água era agitada, é porque vinha um anjo e agitava aquela água. Mas, aí, sendo um pouquinho cético, mas não sendo crendo na palavra sempre, os arqueólogos dizem que embaixo daquele tanque passava um lençol de água. E, de vez em quando, aquele lençol se movia com mais força e aumentava o volume daquela água, e as pessoas ali estavam ali e criam, então, que era um milagre, um anjo que movia ali. O fato é que eu creio naquilo que Jesus faz. E Jesus não precisa do poço de água para curar aquele homem. O fato é que não só essa passagem fala e pode estar falando de uma superstição, mas também existe uma superstição e várias superstições na sociedade humana, que eu e você cremos. Por exemplo, eu e você abre o WhatsApp lá, eu já vi isso lá.
E eu confesso que eu já fiz amém lá. E alguém fala assim, essa semana vai vir uma bênção maravilhosa na sua vida, digite amém. Você já fez isso? Eu já fiz. De repente você vai lá e dá um amém, amém, né? Vai, pelo sim, pelo não, né? Vamos lá, né? E as pessoas fazem isso direto. Às vezes, um dia desse eu achei interessante. Abriram lá uma geladeira, estava cheia de picanha. Aí falou, diga amém que você vai receber uma geladeira cheia de picanha. Né? Gracejos à parte, na verdade, as pessoas costumam acreditar nessas coisas. E assim caminha a humanidade ainda hoje, cheia de superstição, crendo nessas coisas. Crendo que talvez você traga uma peça de roupa aqui e o pastor vai orar e você vai ser abençoado, ou você vai levar um copo de água lá, coloca em cima do rádio. Hoje não tem mais rádio, né? E a TV também não dá mais para colocar um copo. Então coloca do lado que o pastor vai orar, você vai beber essa água e essa água vai se transformar em graça sobre a sua vida, porque o homem de Deus orou ou subiu no monte e nós somos presos por essas coisas. Eu já falei onde isso foi criado, eu vou falar para você. Esse tipo de superstição foi criado pelo diabo no laboratório do inferno para fazer você tirar o foco de Deus e você não ter comunhão com o Senhor. Eles querem facilitar a sua vida de uma busca com Deus. Mas buscar a Deus é joelho no chão, estudo da palavra de Deus e confessar o seu pecado. Isso é comunhão com Deus. E isso o diabo não quer que você faça. Porque ele sabe que o dia que você fizer isso, aí sim os seus olhos vão abrir para as realidades da verdade divina e a sua vida vai ser transformada. Por isso que a humanidade está totalmente cercada por essa condição e ela tem, em quarto lugar, a sua vida desperdiçada. Ela desperdiça a sua vida correndo atrás dessas coisas. O homem estava 38 anos longe de Deus, 38 anos escravizado. Esse homem gastou toda a sua vida com essa enfermidade. Como pode ser? Como pode uma pessoa ser vítima do pecado, impotente pelo pecado, cego pelo pecado, apegar-se a um tipo de vida sem esperança nenhuma? Como pode uma pessoa viver sem ter esperança de um dia ver o Salvador, de ter a sua vida transformada, de ter alegria no coração, de viver a verdadeira felicidade, que é andar reto, que é andar no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor? Isso não quer dizer que somos perfeitos, isso não quer dizer que nós não vencemos, isso não quer dizer que nós não pecamos, isso quer dizer que nós temos um propósito de olhar para o alvo, o nosso autor, salvador, criador, sustentador, Jesus Cristo, para que eu e você possamos ter vida e vida com abundância. E vida com abundância é estar dentro da vontade do Senhor. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Mas quando nós olhamos esse homem, essa vida desperdiçada, que está caminhando e buscando uma falsa esperança, querendo, olha, essa água vai agitar, e quando ela agitar, eu vou entrar e eu vou ser transformado, mas é uma loteria, irmãos. Quem aqui estava, ninguém aqui estava, é claro, mas quem aqui estava esperando na Mega Sena da virada? Hã? Chegou no dia 1º, você viu que não ganhou, vamos voltar a trabalhar todo mundo. Né? Mega da virada. Quanto que era a Mega da virada? Hã? Olha só, hein? Quase. Você trabalha na Caixa, tá certo. Tá certo. Quase 700 milhões. Mudava a sua vida? Aí a pessoa fala assim, se eu ganhar 700 milhões, eu dava 350 para missões. Né? Vamos ter que trabalhar, irmãos, mais um ano, e vamos colocar a nossa esperança em quem nós temos certeza que é Jesus. Nele nós temos certeza que a vitória está garantida. Mas esse homem estava esperando ali o agitar das águas, e ele conversando com Jesus,
e vindo tratar-se com Jesus sobre a sua situação, ele vai compreender que a sua vida sem a graça de Cristo é uma vida desperdiçada. Mas aquele homem estava também com o seu coração bloqueado. Veja só o que diz o verso 5. Estava ali um homem enfermo, fazia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Você diria o quê? É claro que eu quero ser curado. Mas aquele homem, por alguns motivos, ele vai dar uma resposta interessante. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Na verdade, aquele homem estava tão preso no seu próprio pecado e tão preso na sua própria enfermidade, na sua condição, que ele nem entendeu aquela pergunta. Ele nem entendeu o que Jesus está falando. Por que Jesus pergunta: você quer ser curado? Senhor, que pergunta é essa? É claro que ele quer ser curado. Mas eu vou dizer algo interessante para você. A pessoa precisa reconhecer que ela está doente. Enquanto a pessoa não reconhece que ela é doente, não há tratamento para essa pessoa. E quando Jesus pergunta para você e pergunta para mim: você quer ser curado? Ele espera e quer que nós possamos olhar para nós mesmos. E que eu e você possamos ver a nossa fraqueza, a nossa debilidade e a nossa total dependência de Deus. Porque tem gente que acha que não precisa, sabia, pastor? Eu estava numa igreja uma vez e alguém me chamou lá à parte, no gabinete, e falou: pastor, eu estou passando por uma situação difícil, eu quero que o irmão ore por mim e tal. E eu falei assim: domingo que vem, nós vamos orar lá na igreja. E aí eu vou chamar os diáconos lá, e eu vou chamar você e a igreja, que todos venham à frente para que nós possamos interceder de uma forma especial, impor as mãos para que o Senhor abençoe e tal. Aí você vai lá na frente. Eu falei: pastor, eu não vou lá na frente. Eu falei: por que você não vai? Porque ir lá na frente é demonstrar fraqueza. Aí, por um momento, eu falei: caramba, eu estou perdido. Porque eu vou lá na frente toda vez que o pastor chama para orar lá. Né? E isso é demonstrar fraqueza, eu não quero demonstrar fraqueza. Demonstrar fraqueza ou não demonstrar fraqueza, não importa. O que importa é que a gente possa reconhecer que nós somos fracos, que nós somos totalmente dependentes de Deus e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. E o Senhor quer que a gente realmente reconheça que nós somos fracos. E que eu e você possamos compreender que quando Jesus está trabalhando em nossa vida, nós temos que ter na nossa mente aquilo que o texto de Efésios, capítulo 3, verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. O que quer dizer? O texto está dizendo para nós que Jesus quer curar muito mais do que as nossas feridas, do que as nossas emoções. Deus quer nos dar vida eterna. Deus quer nos dar uma nova vida, uma nova criatura em Jesus, uma vida transformada que vai refletir a este mundo para que outras pessoas também possam reconhecê-lo como Salvador e Senhor das suas vidas. Nós não estamos aqui a passeio, irmãos, embora alguns acham. Nós estamos aqui porque Deus tem um projeto de vida para nós, para que nós possamos alcançar outras pessoas, porque Jesus só pode apresentar-se às pessoas através da sua vida e através da minha vida. Não virá um anjo batendo asas, se revelando às pessoas. Deus usa a minha vida e a sua vida para que as pessoas possam também conhecer Jesus como Salvador e Senhor. E para que nós possamos viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, nós precisamos crer naquilo que Ele quer
e naquilo que ele pode fazer. Eu quero que você pense comigo em algo muito interessante. Quando Jesus diz para aquele homem, levante-se, pegue o seu leito e ande, imediatamente o homem se viu curado, pegando o leito, começou a andar. O que é interessante nesse texto, meus queridos irmãos, é que aquele homem, que nós temos uma perspectiva de um homem que foi transformado por Jesus, ele foi transformado em seu corpo físico, mas não foi transformado em seu coração. Por que eu digo isso? Note que quando aquele homem foi curado, ele foi questionado quem foi que disse que ele poderia carregar o seu leito. Pelos judeus ele foi questionado. O que ele falou? Foi o homem que me curou. Ele nem sabia o nome de Jesus. Ele nem perguntou quem Jesus era. Ele não se importou com isso. A impressão que dá é que tinha uma festa lá. E eu quero ir para a festa. Eu quero continuar neste mundo. Tem muita gente que é curado por Jesus, que é restaurado por Jesus, mas não tem interesse de entregar a sua vida para Jesus. Tem muita gente que vem nas campanhas de oração, tem muita gente que participa da alvorada de oração, participa dos cultos de oração de quarta-feira, tem uma dificuldade, pastor, vamos entrar numa campanha, o pastor entra na campanha com essa pessoa, ele vem, levanta um propósito, e quando recebe aquilo que ele quer receber, ele nunca mais aparece, não se importa, ou caminha como caminha qualquer pessoa, tendo uma vida superficial, tendo uma vida rasa, sem ter nenhuma comunhão, sem ter nenhum comprometimento com o Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que se alguém quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E tomar a sua cruz significa dizer muitos nãos para o seu próprio coração e para a sua própria vontade. Aquele homem é restaurado por Jesus. E por que eu digo que aquele homem não parece ser um homem que foi transformado? Porque aquele homem encontra Jesus novamente no templo. E Jesus diz algo muito interessante àquele homem. Veja só o que o texto vai dizer quando aquele homem volta a encontrar Jesus. No verso 14 diz assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. A hora que Jesus encontrou esse homem, que ele identificou Jesus, o que aquele homem fez? Se ajoelhou, pediu perdão, teve comunhão com o Senhor. Sim? Não. Ele foi um X9. Correu lá nos judeus e disse, quem me curou foi Jesus. Entregou Jesus. Dedo duro. Por que ele fez isso? Porque ele não queria nem se comprometer com Jesus e não queria ter problema com os judeus. Eu quero ir para a festa, eu não quero saber dessas coisas não. Vou aproveitar minha saúde, não é isso? Vou aproveitar minha saúde e vou viver a minha vida do jeito que o meu coração quer. Mas aquele homem um dia morreu. A saúde que Jesus lhe deu foi temporária, porque ele não permaneceu. Um dia todo mundo vai morrer. E o que é mais importante, o que nós aprendemos aqui, é que a nossa cura tem que vir de dentro do nosso coração. Nós temos que ser uma nova vida, uma nova criatura, aonde a doença, a enfermidade, os maus súbitos não pode tirar. Mas quando fechamos os nossos olhos, abrimos os nossos olhos com o Senhor. No dia que a minha sogra faleceu, que nós estávamos
no velório, para mim foi uma grande oportunidade, porque a sua grande maioria não é cristão, não tem Jesus como Salvador, e nós podemos falar claramente sobre ser uma nova criatura. Podemos falar claramente sobre a condição da pessoa que fecha os seus olhos aqui e abre na presença de Deus. Por isso que nós precisamos, meus queridos irmãos, abrir os nossos olhos, compreender que eu preciso ser conhecido e reconhecido por Jesus, compreender que a salvação que Deus me dá vai além de uma questão física, de uma questão financeira, de uma questão emocional, vai muito além disso. Vai muito além disso. A nossa cura tem que vir da nossa alma. Às vezes Deus não cura o nosso corpo. Talvez Deus não faça o milagre de retirar aquela doença que está terminal. Talvez não. Porque Jesus está se importando com a nossa alma, com o nosso espírito, para que quando você morrer, e você vai morrer, salvo, se Jesus voltar antes de você morrer. Amém? Aí todo mundo vai para o céu. Amém? Amém. Mas precisa aceitar Jesus como Salvador. Se comprometer com o Senhor. Mais do que ter o seu corpo curado, é ter o seu espírito restaurado. E tendo uma nova vida com o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus vai nos ensinar, e João traz nesse texto, que nós precisamos abrir os nossos olhos. E como diz Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, hoje se ouvirem a voz, não endureçam o coração, como na rebelião, como no dia da tentação no deserto. Deus está fazendo uma chamada nesta manhã aqui, meus irmãos, para que nós não venhamos deixar os nossos corações endurecidos. Quantas vezes você já ouviu falar do Evangelho? Quantas vezes você já ouviu falar do plano de salvação? Quantas vezes e há quanto tempo tem que você sabe que precisa mudar de vida e muitas vezes não mudou de vida, não deixou Deus transformar a sua vida? Está esperando o quê? O que você está esperando? Ah, pastor, estou esperando o momento em que eu estiver mais velho, eu quero dedicar um pouco a minha juventude, a minha vida, para que eu possa realizar algumas coisas. Quero fazer algumas coisas para mim mesmo, eu não quero me comprometer tanto neste momento. Quando eu ficar mais velho, talvez, quando os meus cabelos caírem, né? E eu não tiver com a beleza tão em alta assim, pastor, então eu vou dedicar ao Senhor. Acontece que nós não sabemos o dia de amanhã. E uma das coisas que eu disse lá no velório da minha sogra, eu disse, hoje nós estamos velando a dona Mirza. Amanhã pode ser você. Pode ser eu. Por isso que nós devemos pensar na brevidade da vida. Mesmo quando somos jovens, 16, 17, não importa. Hoje é tempo, hoje é dia de salvação. E a gente precisa receber essa transformação que Deus dá para nós. Portanto, irmão, nós devemos viver e parar de viver para nós mesmos. Devemos parar de pensar na nossa própria vida, pensar tão somente na nossa própria saúde física, pensar no nosso bem-estar, pensar na nossa segurança financeira. Tudo isso é importante, mas não é o mais importante. Porque tendo saúde, tendo segurança financeira, o mal virá sobre a sua vida em algum momento. Quem não passou as suas dores nessa vida, ainda há de passar. Ninguém está isento. Mas o que diferencia uma pessoa de outra é que essa pessoa ela pode, então, preparar-se para este momento cruel. Se está vivendo este momento, há esperança. Esperança de cura, esperança de transformação, esperança de que a nossa vida e o nosso espírito tenham uma perspectiva de vida como Jesus tem, de enxergar a miséria humana
e abrir o coração e pedir a Deus: tenha misericórdia da minha vida. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Finalmente, receba a cura para a sua alma, consagre a sua vida e dê glórias a Deus. Creia em Jesus e a sua alma viverá. Não seja louco. Não desperdice a sua vida consigo mesmo, nos prazeres dessa vida passageiras. Somos curados do pecado para vivermos consagrados para a glória de Deus. É para isso que eu e você vivemos, para a glória de Deus. Não importa a sua idade, seja 1 ano, 2, 3, 4, 5, 70, 80, 90, 100 anos, não importa. Semana passada nós velamos aqui a nossa querida irmã Elvira. O ano passado ela havia completado 100 anos. E nós oramos com ela. Fizemos um culto de agradecimento a Deus. Irmã Elvira, geniosa que só. Às vezes eu ia de Kombi com as irmãs, fazendo visita, e ela descia da Kombi, eu pegava no braço dela e falava: não precisa me segurar, não. Eu sei caminhar. Né? O jeitinho dela, mas uma irmã consagrada ao Senhor. Com 100 anos, se arrumava na quarta-feira e o filho falava: mãe, ou a cuidadora, está chovendo. Uai, você é de açúcar, por acaso? Vamos para a igreja. Dedicação. E quanto mais nós aprendemos sobre a brevidade da vida, aqueles que têm Jesus no coração, mais querem se dedicar ao Senhor. Você está aqui hoje, você tem toda a oportunidade de dedicar a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida. Não busque a Deus apenas quando você estiver doente. É muito pouco. Muito pouco. Tempos atrás encontrei um amigo meu e eu falei assim: e aí, Wagner, como é que você está? Eu falei: eu estou bem, graças a Deus. E você? Rapaz, eu estou bem. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho saúde. Saúde é o que interessa. Só que não é assim não. Ter saúde é muito pouco. Porque hoje você está bem, amanhã você não está nada bem. Basta um diagnóstico contrário e a sua vida desaba. Mas desaba se você não tiver Jesus. Se você tiver Jesus, a sua esperança é para a eternidade. Não sejamos como esse paralítico, que recebeu a cura, não conheceu Jesus, mas queria voltar para o mundo. Mas receba a cura da sua alma e se dedique totalmente ao Senhor. A sua vida, a sua saúde, a sua idade, não importa. Dedique-se ao Senhor, porque o Senhor breve virá e buscará aqueles que são fiéis a Ele. Amém para isso? Feche os olhos, eu gostaria de orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, diante da sua santa e bendita palavra e os seus ensinos que nos traz, ó Deus, que possamos ter uma perspectiva de vida, Senhor, a qual o Senhor quer nos conceder. Que nós possamos abrir os nossos olhos, ó Deus, que nós possamos abrir os nossos corações, Senhor. Que as pessoas que estão aqui nesta manhã possam pensar em suas próprias vidas, ó Deus. Aonde elas têm gastado a sua vida, aonde elas têm gastado o seu tempo, aonde elas têm investido o seu conhecimento, a sua mente. Ó Deus, mas que nós possamos ser desconectados, ó Deus, que sejamos livres da escravidão, da mídia, da internet, das plataformas, ó Deus, mas que nós possamos focar na nossa mente, o nosso coração, na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua santa palavra, Senhor, para que a nossa vida seja realmente transformada, Deus. Para que nós possamos compreender, ó Deus, que somos entregues a este mundo, ó Deus, para sermos, ó Deus, experimentados, Senhor. Mas que possamos ser aprovados diante dessas lições que nós aprendemos aqui, Pai. Ó Deus, que a nossa mente esteja voltada para o Senhor. Que o nosso tempo
o nosso tempo de diversão, o nosso tempo de alegria, o nosso tempo de descanso, ele também seja um tempo que esteja conectado com a nossa comunhão com o Senhor, através dos louvores, através do estudo da Palavra de Deus, através de um momento de meditação simples em família, Senhor, que nós possamos desenvolver a alegria de ter a sua companhia na nossa vida, Pai, para que a nossa alegria seja completa, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, abençoa cada pessoa que está aqui, abençoa cada lar representado aqui. Nós oramos no nome de Jesus.